Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra comigo no grande livro de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. A profissão de coletor de impostos era a mais odiada das profissões em Israel nos dias de Jesus. Todos os coletores de impostos eram vistos como traidores que se vendiam para Roma. Mas Jesus escolheu esse homem para ser um dos seus discípulos. Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E eu quero usar como tópico, assim como foi nos dias de Noé. É a segunda parte da mensagem que começamos domingo passado. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela sua graça. Venha nos ungir para entregar, assim como o Senhor vem ungir as pessoas para receber. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Há alguns anos atrás eu debati um muçulmano ali na LSU. Os lugares estavam cheios com centenas de pessoas ali. E quando o debate acabou, eu estava conversando com um dos professores que ensinavam na LSU, que era muçulmano. E ele era muito bondoso, muito educado. E eu perguntei, eu disse: Senhor, há algum lugar nesse país aqui, na nação americana, que o muçulmano, se ele quiser ir à televisão e declarar a sua fé, ele é bem-vindo, ele pode fazer isso, contanto que ele pague? Então por que é que vocês não querem ser bondosos e permitir que o meu programa passe na Arábia Saudita? Porque ele era da Arábia Saudita. Então ele parou por um momento e ele disse: bem, mas essa é a nossa política. E eu disse: pode até ser, mas eu vou te dizer a razão pela qual sua política é assim. E eu fui amável com ele. Eu disse: a razão pela qual você não me permite entrar na Arábia Saudita ou em qualquer país muçulmano é porque o islamismo não pode competir com o cristianismo bíblico. Eu quero te levar nessa manhã de volta aos tempos, mais uma vez, da época antediluviana, antes que acontecesse o dilúvio de Noé. Eu quero voltar até Enoque, que foi o bisavô de Noé. Ele era o pai de Matusalém, que era o avô de Noé. E Matusalém era o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Quando 1000 anos atrás, da época de Noé, e isso é muito tempo atrás, a Bíblia nos diz que Enoque deu o coração dele para Cristo de uma maneira, quando ele tinha 65 anos de idade. E ele viveu por Deus por mais ou menos 300 anos, em meio a uma sociedade maligna e sem Deus, que a mente humana pode imaginar. Eu devo dizer que as mentes eram obscuras, a humanidade estava corrompida. O que testemunhou para ele, eu não sei. A Bíblia não nos diz. Paulo apenas escreveu essas palavras em Hebreus 11. Ele diz que Enoque tinha um testemunho que agradava a Deus. Que declaração! Que declaração! Ele alcançou esse testemunho que agradava a Deus.
mas sem fé é impossível de agradar a Deus. E aquele que vem para Deus, Paulo continua dizendo, tem que acreditar que Ele é, e que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus! Com 365 anos de idade, e como eu te disse na semana passada, quando você lê no 5º capítulo e outros lugares a respeito da longevidade desses homens, não era uma fábula, eles viveram por esse período de tempo. Demorou mais de 1000 anos, diabólico como o pecado é, para gastar o corpo perfeito que Deus tinha feito, determinando que ele deveria viver para sempre. Então o pecado finalmente o gastou. E até hoje em dia, nem todos os cientistas do mundo conseguem parar, sabe, os órgãos humanos de envelhecer e ultimamente parar de funcionar. Como é então que Enoque veio até o Senhor, nós não sabemos. Mas por 300 anos, ele viveu para Deus. E quase no fim da vida dele, não, isso aí não está certo. Alguns anos antes do fim da vida dele, ele teve um filho com o nome de Matusalém. Esse nome significa, é muito mais do que somente o nome, significa que quando ele morrer, o dilúvio iria vir. Eu quero repetir. Quando aquele bebezinho veio até esse mundo, Deus Todo-Poderoso, para alertar o mundo, quando ele morrer, dê a ele o nome de Matusalém. Quando ele morrer, o dilúvio virá. Ele viveu mais do que qualquer outra pessoa, 969 anos, que é uma figura da graça de Deus, dizendo às pessoas, se arrependam por favor. Você não está entendendo isso? Não há nada como a graça do Todo-Poderoso Deus. Existem muitos de vocês aqui nessa manhã, e eu estou falando de muitos mais assistindo na televisão e na internet. Você está afundado no pecado. Eu estou dizendo afundado no pecado. E se alguém tivesse visto você naquela época, nunca ia sonhar que você ia dizer sim para Jesus Cristo, por causa de tão ruim que era a sua situação. Mas você conheceu o Galileu. Glória a Deus. Aleluia. And he touched me. Oh, he touched me. An amazing grace filled my soul. Grace. Something happened. And now I know he touched me and he made me whole. Glória a Deus, essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. O Senhor fez com que esse homem vivesse mais do que qualquer outro ser humano, porque ele estava tentando alcançar através do ministério de Noé um mundo que estava pronto para ser destruído. Não há indicação de que a esposa de Enoque viveu por Deus. Ele teve outros filhos e filhas, e nada nos diz que eles viveram para Deus. E há uma inclinação na passagem hebraica que diz que Deus o transladou para que ele não visse a morte. Ele era um dos únicos 2 homens que nunca morreram, Enoque e Elias. Enoque e Elias. E os 2 vão voltar na grande tribulação que está por vir, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, e eles vão morrer, mas eles vão ficar mortos por 3 dias.
Glória a Deus. Glória a Deus. E com toda a câmera de televisão na face da terra apontada para Jerusalém, naquela rua, e o corpo deles vai estar deitado ali, mas eles vão ressuscitar pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Alguém disse: será que você acredita nisso mesmo? Eu acredito sim, porque está aqui no livro. Está no livro. Glória a Deus. Nada nos diz que Matusalém entregou o coração a Cristo. Nada nos diz que os outros filhos e filhas de Enoque, que eles entregaram o coração a Deus. E o texto hebraico insinua que se o Senhor não tivesse trasladado a Enoque, eles iam ter matado ele. Agora, quando ele morre, o dilúvio vai vir. Eu não sei exatamente quando, mas em alguma hora ali, quando Noé tinha mais ou menos 500 anos de idade, Deus falou com ele exatamente como ele falou com ele, eu não sei, mas deve ter sido de uma maneira poderosa. E disse para ele: devido à maldade desse mundo, eu me arrependo de ter criado o homem, porque os seus pensamentos eram somente maus continuamente. Então eu vou enviar um dilúvio nessa terra, e eu vou tirar todo ser humano da face da terra, com exceção de você e a sua família, sua filha e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas deles. Agora, essa palavra foi tão poderosa que literalmente assustou a Noé, e ele não pôde falar nada. A Bíblia diz que por medo, quando Deus falou isso com ele, temor veio sobre o coração dele de pensar em algo assim. Quantas pessoas estavam naquele planeta naquela época? Provavelmente 200 a 300 milhões. E o Senhor disse: eu vou tirá-los. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho mais escolha. O pecado pode se tornar tão ruim, a maldade pode ficar cada vez maior, que Deus tem que remover os recipientes daquele pecado, tirá-los completamente. Vocês estão me ouvindo? Nesse momento, existem pessoas aqui, eu não sei quem você é. Eu não podia chegar até você e descobrir quem você é, eu não posso fazer isso. Mas existem pessoas aqui que você está quase no inferno. Eu quero que você escute e pense nisso. Um batimento cardíaco de distância do inferno eterno. E não é um lugar ou uma prisão que uma pessoa vai ficar ali somente por algum tempo e depois ser liberto. Isso é para sempre. Um batimento cardíaco. Eu não sei quem você é. Você sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Eu me lembro, eu estava aqui nessa plataforma alguns anos atrás, eu estava fazendo uma chamada para o altar num domingo, e eu de repente parei, e o Espírito de Deus se moveu em mim, e Ele disse: não, continue pregando, continue chamando. E um homem ali atrás veio até aqui à frente, com um pouco mais de 30 anos de idade, pelo menos parecia assim. Ele ficou de pé ali, um homem alto, chorando. Eu fiz a oração do arrependimento com ele. A primeira vez que eu tinha visto ele na minha vida. Então ele morreu com ataque do coração 2 dias depois.
Deus, o Espírito Santo, sabia que ele estava partindo e fez com que ele viesse. Graças a Deus, porque naquela manhã eu estava chamando pessoas para o altar. E glória a Deus por poder escutar a voz do Espírito Santo que diz: continue pregando. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, para que qualquer um que acredite nele não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Deus falou com Noé e disse: você construa uma arca, e você tome 2 animais de cada espécie, 7 dos animais limpos, como o cordeiro, a cabra, e eu vou prepará-los para entrar na arca. E ele disse: eu quero que você construa a arca desse tamanho, 450 pés de comprimento, é a medida de um campo de futebol e mais a metade. 450 pés de comprimento, 75 pés de largura, 45 pés de altura, pesava mais ou menos 30.000 toneladas. Foi o maior projeto, maior até mesmo que as pirâmides, o maior projeto no planeta inteiro até a Primeira Guerra Mundial. Barco nenhum foi construído com mais de 32.000 toneladas até a Primeira Guerra Mundial. Noé tinha que ser um homem muito rico. Devia ser o homem mais rico na face da terra, porque a maneira que eles construíram aquilo, eles não tinham serradeiras eletrônicas, não tinham equipamento para levantar troncos pesados. Tudo que eles tinham para cortar os troncos era uma foice, que era um tipo de machado. Pode ser que eles tinham algum tipo de serrote, mas a Bíblia não nos diz isso. Eles tinham que cortar aquelas árvores ali com aquela foice. Eles tinham que cortar grandes troncos com aquela foice. Ele deve ter contratado pelo menos 500 pessoas que trabalhavam todos os dias. E o mundo só falava daquilo naquela época, porque as notícias corriam. E no mundo inteiro daquela época, esse enorme barco, o maior projeto no mundo até 1915. Imagine só. Nos dias de hoje, contando a inflação do dólar, mais de 2 bilhões de dólares em mão de obra para construir aquela arca. Quanto tempo demorou? Eu sei que algumas pessoas dizem que é 150 anos. Não, a Bíblia não diz isso, mas chega perto de 100 anos, eu sei disso. Porque a Bíblia diz que 500 anos de idade, mais ou menos naquela idade, 510, 520, foi quando Deus falou com Noé. E com 600 anos de idade, a chuva começou a cair. O que aconteceu com aqueles homens que ajudaram Noé a construir essa arca? Pense nisso. Deixa eu te dizer, os músicos que tocam aqui, os cantores que cantam aqui, os pregadores que sentam ali na plataforma, é possível estar tão perto e ainda tão distante. Não é só porque você está envolvido naquilo que é chamado de obra de Deus que tudo está bem. Aqueles homens, não sei quantos foram,
não é porque eles ajudaram Noé a construir aquela arca e trabalhavam todos os dias, não significa que teve nada a ver com a salvação deles. Você está me escutando? Você não é um cristão somente porque você vive nos Estados Unidos. Você não é um cristão somente porque você tem uma Bíblia na sua casa. Eu vou falar mais ainda, você não é um cristão somente porque você é membro de uma igreja. Eu já preguei em muitas reuniões ali na África do Sul. É um país maravilhoso, pessoas maravilhosas. Eu preguei a respeito de Nicodemos, como ele conheceu a Jesus, e ele era um membro do Sinédrio naquela sexta noite, como ele era muito rico e ele era um dos líderes religiosos de Israel, mas ele não era salvo. Ele disse: Senhor, ninguém pode fazer esses milagres que você está fazendo a não ser que Deus esteja com ele. Ele estava certo. Jesus o ignorou e disse: a não ser que você nasça de novo, você nunca vai nem ver o reino de Deus. E pelo que nós sabemos, Nicodemos realmente foi salvo. Glória a Deus. Eu quero repetir, existem milhões de vocês, milhões que pensam que são salvos. Vocês se declaram ser salvos, vocês se chamam de salvos porque vocês fazem parte de uma igreja. Mas ser membro de uma igreja não quer dizer que você é salvo, assim como estar em uma garagem não quer dizer que você é um mecânico. E não há nada no mundo que é pior do que uma falsa salvação. Eu quero ser o mais amável e diplomático e gracioso que eu posso ser. Mas eu quero que a comunidade homossexual me escute, não importa se o Congresso, vote tudo a seu favor. E declare que isso é somente um estilo alternativo de vida, não vai mudar nada nesse livro. Eu quero dizer isso para os meus amigos católicos. Você pensa que se você for fiel à igreja e orar para Maria, que todas as coisas vão se encaixar, mas não vão. Não há salvação em Maria, só existe um mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Eu não quero ser sem educação, mas só porque você é membro de uma igreja católica não quer dizer que você está salvo. E a mesma coisa vai para os batistas, os metodistas, as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Quadrangular. Uma jovem batista me escreveu um dia e ela disse: irmão Swagger, eu me ajoelhei diante da minha televisão domingo passado e eu fiz a oração do arrependimento com você e eu entreguei o coração para Jesus. E ela disse: eu cresci em uma igreja batista. E ela disse: eu conhecia a doutrina batista tão bem que eu ensinava até na classe dos novos convertidos. Eu nunca perdi uma reunião. Estava envolvida em toda a atividade da igreja, mas quando você começou a pregar no domingo de manhã, eu entendi que eu não estava salva, eu apenas era religiosa. E ela disse: eu entreguei meu coração para Cristo e agora eu sei do que você está falando. Você não é salvo somente porque você é membro do Centro Familiar de Adoração. Você não é salvo somente porque a Francis ou Dona ou Gabriel, já falou o seu nome aqui. É algo estranho, a salvação é algo tão simples. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jonas estava na barriga de uma baleia. Não é possível que sua situação esteja pior do que a dele. Quando ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que alguém tem que glorificar nesse lugar. Glória a Deus. Aqueles homens, eles ouviram Noé pregar.
alertando as pessoas. Eles ouviram isso. E eles são instrumentais em ajudar a construir essa grande arca, com o peso de 30.000 toneladas, 450 pés de comprimento, 75 metros de largura, 45 metros de altura. E então, um pouco antes do dilúvio vir, de repente, animais em duplas começam a vir da floresta em volta ali. Começam a vir 2 leões. Se você tem dúvida, era um macho e uma fêmea. Mulheres, não conseguimos fazer nada sem vocês. Não podemos viver sem vocês. 2 elefantes chegando até ali. Eu escutei a coisa mais estúpida outro dia. A coisa mais estúpida que eu ouvi. Um homem escreveu um livro e disse que não existiam camelos domesticados na época de Abraão. Então a Bíblia não pode ser verdade quando diz que ele tinha camelos, porque os camelos não eram domesticados. Você já viu algum camelo selvagem? Eu nunca vi um camelo selvagem. Eu nunca vi ninguém que já viu um camelo selvagem. Eles nascem domesticados. Que estupidez! Que estupidez! O mundo da arqueologia, há anos atrás, eles disseram que nunca faça o anúncio de acordo com o que você encontra no chão. Isso parece contradizer a Bíblia. Espera aí. Depois de cavar mais um pouquinho, você vai encontrar algo que prova o que a Bíblia diz. Dois tigres, 2 hipopótamos, qual é o nome daquele negócio com chifre na frente? Muito obrigado, amigo. Eles dizem que o leão é o rei da selva, mas na verdade é o rinoceronte. Eu já estive em uma reserva ambiental umas 2 ou 3 vezes ali na África do Sul, chama Kragara, do tamanho do estado de Connecticut. E em um dos lugares ali você pode alugar um pequeno chalé e ficar a noite inteira ali. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, saí ali fora 3 horas da manhã, olhei para cima e tinha milhões de estrelas que nós nunca vemos aqui nos Estados Unidos por causa da poluição. Muitas estrelas mesmo. E no restaurante tinha algo primitivo ali, mas uma grande pintura. Tinha um rinoceronte ali. E tinham 5 leões mortos, deitados ali, que aquele rinoceronte tinha matado. Aconteceu. De verdade. Matou os 5 leões que tentaram derrubá-lo. 2 desses. O leão disse, graças a Deus que foram só 2 que entraram naquela arca. Todo pássaro. Agora eu não entendi isso muito bem. Se eu fosse Deus, eu ia ter deixado de fora as jararacas e as cobras, as serpentes venenosas também, ia deixar tudo morrer ali no dilúvio. E há uma razão pela qual ele não fez isso, mas eu não vou entrar nisso. E Noé encheu aquele negócio, ele encheu aquela arca com alimentos. Ele não sabia quanto tempo ia durar aquele dilúvio na terra para cuidar de todos aqueles animais. Para ele, para sua esposa e 3 filhos e 3 noras, comida para eles todos. Agora imagine isso, tudo que Deus faz tem um significado para isso. E eu estou indo adiante, eu não vou falar disso a não ser para dizer o seguinte: quando a Arca da Aliança, não a Arca da Aliança, era uma aliança também, mas quando a Arca
descansou no Monte Ararat. Incidentemente, eu acredito que as fotos que você viu na televisão daquele barco enorme que está na Turquia, no topo daquele monte, eu acho que é a arca, sim, eu garanto que é. A Turquia não deixa eles irem lá em cima e trazerem para baixo, porque prova esse livro aqui. Mas aquela arca descansou e ficou, deixa eu falar dessa maneira aqui, ela ficou na água por exatamente um ano inteiro, 365 dias. Então descansou no Monte Ararat, dia 17 de abril, de acordo com os eruditos, 17 de abril, que é o mês de Abib dos judeus, mas é abril para nós. Dia 17, os filhos de Israel foram libertos do cativeiro egípcio, dia 17 de abril. Jesus ressuscitou dentre os mortos, sim, dia 17 de abril. Glória! Aleluia! Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que significa algo maravilhoso. Ele pode voltar. Eu não disse o arrebatamento. A segunda vinda pode acontecer dia 17 de abril. Não sei qual é o ano. Glória a Deus. Monte Ararat, dia 17 de abril. Do Egito, dia 17 de abril. Fora da tumba, dia 17 de abril. Glória, aleluia. Agora, alguns estudantes bíblicos dizem que não choveu antes daquela data, mas choveu sim. Bem no começo, no segundo dia, provavelmente, houve um orvalho que saía do chão ali, mas a chuva começou a cair, eu acho que no terceiro dia. Isso não é o dilúvio que eu estou falando. Ficava nublado ali, chovia, com certeza chovia antes. A chuva não era algo novo ou estranho. O Senhor falou com Noé, ele pregou sua última mensagem. Eu não sei quantos estavam ali para ouvir. Eu tenho certeza que ele era motivo de piada naquele lugar. Aquele tolo Noé, dizendo que um dilúvio está por vir. Eu acho que algumas imobiliárias até falaram: olha, compre o seu lote aqui desse lado da montanha que você não tem que se preocupar com o dilúvio. Mas o Senhor disse para Noé: chegou a hora, entra tu para dentro da arca. Isso significa que Deus estava dentro daquela arca. Se ele estivesse fora da arca, ele ia ter falado assim: vá até a arca. Mas ele disse: entra tu até a arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. Eu tenho certeza de que haviam centenas de pessoas, talvez milhares, do lado de fora ali, porque eles já tinham escutado falar que Noé está dizendo que o tempo está acabando. Jesus disse: nos tempos de Noé, eles estavam comendo, bebendo, se casando e dando de casal. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que aquilo era errado. Ele quis dizer que eram dias comuns. Eles não se importavam com o que Noé tinha para dizer. Eles não acreditavam em nada do que ele disse. Quantos de vocês acreditam que existe um inferno? Você acredita nele? Não é algo agradável, mas você acredita porque a Bíblia diz que existe. E começa a chover. Mas em uma questão de 1 hora ou 2 horas ou até menos, começa a chover tão forte que você não pode ver um palmo à sua frente. Então o subsolo se parte e as águas começam a jorrar da terra. Eles dizem que antes do dilúvio não existiam montanhas no mundo,
que tinham mais de 10.000 pés de altura. Mas foi o dilúvio que fez com que essas montanhas, algumas chegam a ter até 30.000 pés de altura, o Monte Everest, por aí vai. Pense nisso. Eles dizem que demorou alguns bilhões de anos para cortar o Grande Canyon. Acho que foram cortadas em 5 ou 6 horas ou menos, quando aquela água com tanta força, 2 cientistas, eu vi na televisão, cientistas que conhecem a Deus, eles estavam abrindo os portões. Hoover Dam é o nome daquela represa ali. Eles iam fazer um trabalho ali, então eles abrem aquelas comportas e a água começa a vir com tanta força que começou a comer alguns pés de rocha em algumas horas somente. E eles disseram a coisa certa, eles disseram que provavelmente isso aqui, esse Grande Canyon, foi cortado numa questão de horas, na medida que as águas vinham aqui do chão. Quando chegaram ao lugar, as águas estavam subindo, foi aí que o terror chegou até eles. É tarde demais. Existe a possibilidade de que se eles pudessem chegar até a arca, alguns chegaram ali e começaram a bater do lado. Por favor, me deixe entrar. Mas por mais de 100 anos Deus já tinha falado, mas não houve resposta. Eu quero voltar mais uma vez ao que eu disse. Existem alguns nesse lugar. Você está a um batimento cardíaco de distância do inferno. Você não está salvo. Você não está vivendo para Deus. Pense no que eu estou falando. Um batimento cardíaco. Essa vida, nós só temos uma vida, é só isso. Você tem certeza de que você está salvo? Sem sombra de dúvidas, você sabe que você está salvo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, Senhor, eu te agradeço hoje pela sua graça e a sua misericórdia. Eu peço, Senhor, para que essas palavras que nós compartilhamos nessa noite, que cada palavra vá ao coração. E eu peço pela convicção do Espírito Santo que se mova em cada vida aqui, em cada coração. Essa arca é Jesus Cristo. E Senhor, eu estou te pedindo para que o seu Espírito venha falar com essa alma. Quantos aqui nesse prédio, e eu te dou a minha palavra que eu não vou envergonhar você. Você não tem certeza a respeito da sua alma, a sua salvação. Quantos aqui através da televisão, da rádio, da internet, o julgamento está vindo. Um batimento cardíaco de distância. Quantos aqui nesse prédio podem levantar as mãos e dizer: olhe por mim, eu estou vendo uma mão ali, ali está outra mão, obrigado amigo, Deus te abençoe. Quantos mais? Eu não vou te envergonhar, ali está outra mulher, eu não tenho certeza se eu estou salvo ou não. Quantos mais podem erguer as mãos? Como eu disse, eu não vou envergonhar você. Eu não estou tentando fazer com que você seja parte da nossa igreja, não é a minha intenção. Eu quero que você se endireite com Deus. Levante a sua mão. Eu vejo outra mão ali, estou vendo outra mão ali. Obrigado. Você pode se colocar de pé, por favor, todos, por favor. 10 de vocês, venham até aqui, se coloquem de pé aqui na frente. I've wandered so far away from God. Now I'm coming home. Eyes of sin through all I've tried.
Eu vou pedir você para vir até a frente. Hoje, o seu mundo pode ser transformado. Eu quero que você venha na medida que o Espírito Santo fala ao seu coração. E existe um número de pessoas aqui. Você não levantou suas mãos, mas Deus está falando ao seu coração. Você está escutando as minhas palavras porque Ele ama você. É melhor você tomar essa decisão hoje, porque hoje a Bíblia diz que é o dia da salvação. Eu quero que você venha, eu quero que você desça aqui até o altar. Como eu disse, nós não vamos te envergonhar. Você na rádio, na televisão ou na internet, você não pode vir até o altar, mas não é importante. Você vai entregar o seu coração para Cristo onde você está. Vamos cantar mais uma vez. Well, Lord, I'm coming home, coming home, never more to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I sense the presence of God here. I want you to step out right now as He speaks to your soul. Sing it one more time now. Coming home. Never Eu quero que você olhe para o irmão Suega por um momento, por favor. Eu quero que você saiba primeiramente, isso vai para você também.